Olá, tudo bem? Eu sou o João Kepler e hoje venho conversar com vocês sobre como fazer o básico primeiro no comércio eletrônico. Muita gente me pergunta, me manda e-mail, até porque eu sou um cara da área do mundo digital há bastante tempo, já tive várias lojas na internet e eu mantenho uma plataforma de e-commerce, uma plataforma de ingressos chamada Plataforma SDI, que vem de um B2C chamado Show de Ingresso. Então, por conta disso, desses anos e anos todos de trabalho que eu tenho no e-commerce, além, logicamente, de investimentos que eu faço em startups que também são ligadas a comércio eletrônico, entretenimento e tantos outros negócios no mundo digital. E aí hoje eu recebi esse desafio da organização do evento de trazer para vocês, para quem está aqui nessa sala, alguma coisa sobre como fazer o básico primeiro, como vender mais, com muito menos recursos e menos investimento. Bem, isso, como eu disse agora há pouco, eu vou falar basicamente da minha experiência prática nesse assunto, de como é fazer mais com muito menos, né? Porque eu nunca tive grandes investimentos, grandes aportes financeiros de investidores para fazer com que o meu e-commerce desse certo, com o meu comércio eletrônico funcionasse. Então eu aprendi a fazer com muito pouco, com muitos, e eu acho que é isso que eu acredito como importante para que você perceba e faça, principalmente se você está começando agora, ter a noção exata do que eu digo que para ter sucesso no comércio eletrônico você tem que fazer o básico primeiro. Então vamos lá. Eu quero começar a fazer uma pergunta para vocês. O que importa na opinião de vocês? É vender muito ou vender pouco? O que importa? Claro que a resposta vai ser vender muito. Mas em vender muito, o que é melhor? Vender muito ganhando pouco ou vender pouco ganhando muito? Deixei você em dúvida? Deixei você curioso? Pois é, quero que você saiba que o que importa é vender bastante, mas vender com consistência, vender com margem, vender com garantia de que você vai entregar. Vender de uma forma que você não fique com problemas, com aperreio, com aquela sensação de que vendeu e não ganhou nada, né? Então, essa é uma equação que você tem que prestar muita atenção no comércio eletrônico. O que você quer vender? Eu chamo isso de propósito. Qual é o propósito? Por que você está nascendo? Quais são os seus porquês? Primeira coisa, descubra isso. Né? Não é o que você vai fazer ou como você vai fazer. A primeira coisa que você tem que prestar atenção é o porquê. Responda essa pergunta. O que importa realmente para você? Você competir vendendo muito. Ah, essa loja vende muito. Esse e-commerce é maravilhoso, vende demais. Mas e aí, ganha dinheiro? Não ganha. E as estatísticas falam isso. 90% das lojas online no Brasil vende menos de 30 produtos por mês. 30% dessas 45 mil lojas que nós temos estão inativas. E aí? Né? E aí eu te pergunto também, você sabia que a maioria dos grandes players que vendem bastante dão prejuízo? Então, na verdade, talvez 30 produtos por mês seja suficiente para a maioria dessas lojas que a gente está falando aqui. Então, você tem que saber qual é o seu ponto de equilíbrio. Qual é a despesa que você tem por mês no seu escritório, na sua loja virtual, em todo o seu fulfillment? Qual é a despesa que você tem por mês? Baseado nessa despesa que você tem por mês, você cria então a sua necessidade de vendas. Nunca trabalhando somente preço, porque preço, desconto, você pode cair num risco que a gente chama de looping de descontos, você só vende se der desconto. Então, meus amigos, eu quero, através desse vídeo, deixar para vocês alguns conselhos que eu acredito que valem realmente reflexão. Acredito que se você repensar no que eu vou te dizer, acho que você pode cometer menos erros. Porque receita de bolo é difícil. Achar que uma pessoa vai te dizer tudo como funciona é difícil. Mas conselhos eu posso te dar. Vamos lá. Antes de te dar esses conselhos, que para mim são importantíssimos, porque vale toda a minha experiência nesse negócio, eu vou mostrar a vocês 11 condições básicas para o e-commerce na visão do consumidor. Visão do consumidor, sim. Não na minha visão, nem na sua visão, que é dona de loja ou quer fazer um comércio eletrônico. O que importa é a visão do consumidor. É o que o consumidor enxerga na tua loja, de como ele gostaria de comprar, de que forma ele se sente
mais tranquilo e cômodo para fazer e apertar naquele botãozinho comprar. Então eu vou te dar 10 condições. A primeira, ela é até chocante, de tão simples. O velho login e senha. Você entra no site, escolhe seu produto, aí na hora que você vai lá, vai comprar, na hora da coisa acontecer, faça seu cadastro ou informe seu login e sua senha. Não é isso? Não acontece isso o tempo todo? Pois é. Isso não deve existir. Esse negócio de login e senha, isso é coisa ultrapassada, gente. Ah, mas eu preciso ter login e senha. Tem outras formas de você fazer esse cadastro na sequência, na hora do checkout, lá no final. Não colocar antecipadamente. Tem loja que, para você ver o produto, ver o preço, você precisa se cadastrar. Então, primeira dica que eu te dou, elimine login e senha. A segunda dica é meios de pagamento. Lá na minha loja eu só tenho Visa, Master, American Express. Errado. A sua loja tem que ter Visa, Master e American Express também. A sua loja tem que aceitar PayPal. A sua loja tem que aceitar Vale Cultura, Vale Presente, Vale Transporte. A sua loja tem que aceitar tudo. A sua loja tem que ter todos os facilitadores. Tem gente que tem conta, por exemplo, no Mercado Livre e que tem dinheiro no Mercado Pago. Por que não aceitar do Mercado Pago? Tem gente que tem conta, tem dinheiro no PagSeguro, tem dinheiro no PayPal e por aí vai. Por que você só vai aceitar aquilo? Porque é difícil controlar? Não. Hoje existem sistemas que você pode fazer esse gerenciamento de meio de pagamento. E principalmente a questão da antifraude. Você precisa ter a antifraude ou através de um facilitador ou ter seu próprio sistema de antifraude. Porque chargeback acaba com o site. Você vendeu, daqui a pouco o cara dá contra-ordem no cartão, o cartão de crédito debita de você, depois é que vai verificar se aquele cara tinha razão ou não. Então, esse tem 2, meio de pagamento aceite todo tipo de pagamento no seu site. O item 3, atendimento e suporte online. Tem gente que só tem no seu site lá um telefone. Você tem que ligar para ter atendimento telefônico, cai numa URA e aguarde, vou estar vendo e tal. O atendimento tem que ser através de um chat online, de um suporte online. De preferência, use o WhatsApp para atendimento também. Então, atendimento tem que ser, e suporte tem que ser online, na hora, na página que ele está. Porque o teu chat online tem que saber onde ele está no teu site. E não perguntar o básico. Você está querendo saber o quê? Se ele já está na página de fechamento ou de escolha do cartão de crédito, você já vai perguntar diretamente naquele ponto. Outra coisa, o item que eu quero falar agora é o item 4, que é usabilidade, facilidade, ou se vai usar um responsivo, um site responsivo, ou se vai ser um aplicativo. A usabilidade, gente, é a forma que você vai conquistar o consumidor. Ele não pode ter muitos cliques, ele não pode navegar muito no teu site. Quanto mais ele navegar, maior é a possibilidade dele não comprar, dele ir embora, dele dispersar. O sistema tem que ser fácil, tem que ser direto ao ponto. Deixa esse negócio de muito florido para outros tipos de sites. Se você é pequeno, vá direto ao ponto. Vá direto ao ponto. Ele tem que clicar menos possível. Não faça muita pergunta para o cara. Tem que ser fácil, tem que ser rápido. E responsivo, claro, se ele usa um tablet, o teu site tem que se adaptar ao tablet. Se ele usa um smartphone, tem que se adaptar ao smartphone. Ah, João, mas então eu acho melhor fazer um aplicativo. Beleza. Mas por que as pessoas baixariam um aplicativo para comprar o teu produto? Pensa nisso. Às vezes você vai gastar com o aplicativo e não vai precisar fazer esse aplicativo. A quinta dica que eu deixo para vocês é infraestrutura. Às vezes a gente diz, eu vou fazer uma loja automática. Vou fazer aquela loja do faça sozinho. Muito bom para começar. Mas conforme a coisa for acontecendo, você tem que ter sua própria infraestrutura. Infraestrutura, eu quero falar de servidores, quero falar de plataforma de comércio eletrônico. Então, a infraestrutura tem que ser bem feita. Não vai naquela onda de só fazer o gratuito. Aquela infraestrutura barata demais. A infraestrutura tem que estar na conta do teu comércio eletrônico. No final de tudo, quanto custa você ter essa loja virtual? Conteúdo exclusivo. Item 6 das minhas dicas. O conteúdo exclusivo é o seguinte. Você vende sapato.
Aí você vai lá no site da loja de sapato ou você pega aquela informação, aquela descrição do sapato. Não. Você vai colocar a descrição inteligente, vai mudar aquela descrição, vai adaptar aquela descrição para o teu site. Simples, porque o Google ele indexa aquilo ali. Se for conteúdo repetido, você vai ficar mal posicionado. Você tem que ter conteúdo exclusivo. Por menor site que você seja, por menor loja que você seja, trabalhe conteúdo exclusivo que só você tem. Faz adaptação daquele óbvio, daquele conteúdo que é tem que deixar de ser Ctrl+C, Ctrl+V. Uma dica que eu deixo também muito bacana é questão de blogs, redes sociais, vídeos. Se sabe escrever, faça um blog. Fale sobre o produto que você vende. Fale em vários lugares. Às vezes pessoas usam apenas as redes sociais para fazer divulgação, preço, produto, está errado. As redes sociais têm que envolver o consumidor naquele produto que você está vendendo. Se vende comida, fala da receita, e por aí vai. Você tem que, se sabe escrever, faça textos que no final remeta à sua loja virtual. Isso é muito importante para engajamento, para divulgação. E uma divulgação, muitas vezes, esse engajamento é espontâneo, muitas vezes você tem mídia espontânea, divulgação espontânea, e um vai falando para o outro e vai dizendo que comprou ou não comprou. É tipo no final do checkout você coloca, gostou do que viu? Compartilhe. Mensurar resultados. Quantas pessoas entraram no teu site hoje? Você usa o Google Analytics? Como é que você analisa as informações? De que forma você vê que produto está comprando? Como é que você mensura esse resultado de quantas pessoas entraram versus quantas pessoas efetivamente compraram? E se compraram, o que compraram? E se não compraram, quanto tempo passaram no site? Será se você não está tendo problemas no uso, na utilização do seu site? Então, eu não vou te dizer qual é a ferramenta que você vai usar para mensurar resultado, porque tem várias, bota isso no Google, você vai ver várias. Mas o que eu vou te dizer é que você precisa, de alguma forma, olhar o que você está fazendo. Comércio eletrônico não é só você ver para que lado o vento está indo, não. Você tem que colocar um produto, fazer todo o trabalho e depois analisar se aquele que você fez deu certo ou deu errado. Simples assim. O item 9, a dica 9 que eu deixo para você é divulgação. Mas, João, divulgação é caro, marketing digital é caro? É. E muito mais caro se você for vender televisão, por exemplo. Você vai comprar essa palavra televisão no Google, é muito caro. Então, a divulgação que eu te falo é mais ou menos com o que eu acabei de dizer nos itens anteriores. É você trabalhar a divulgação de conteúdo. Trabalhar o que o teu produto, o que o teu site faz pelas pessoas. E não somente a divulgação básica. A divulgação de você fazer marketing digital, investir em link patrocinados, isso também, mas custa caro. Então você tem que fazer uma divulgação do seu negócio de uma forma onde você descubra aonde está o teu cliente. Então você vai, por exemplo, num grupo de Facebook onde está sendo discutido o assunto que você trabalha, que você tem a solução. Então você procura pelo problema, procura quem está discutindo o problema e apresenta a solução. Qual é a solução? O seu site, o seu serviço. Logística. Logística é um assunto complicado. As pessoas dizem assim, João, eu tenho que entregar o mais rápido possível. Não, você não tem que entregar o mais rápido possível. Você tem que entregar no tempo que você consegue entregar. Não é porque você vai ser o mais rápido que você vai ser o melhor, ou que você vai ser escolhido por isso. Eu acho que você tem que entregar no prazo combinado. Se combinou 2 dias, entrega. Se combinou 4 dias, entrega em 4 dias. E a dica final que eu quero deixar para vocês é a dica do nicho, do segmento de mercado. Escolha um segmento de mercado. Escolha um perfil de produto. Porque você vai conseguir se identificar, vai conseguir se destacar melhor quando você é nichado, ao invés de competir com os grandes players e os grandes e-commerce. Você vende o que todo mundo vende, você vai fazer uma competição em todos os sentidos, baseado no que eu acabei de te dizer. Se você tem um nicho, a sua turma, procure a sua tribo, vai lá e vende para essa tribo. Bom, antes de ir para os conselhos finais, eu quero deixar uma última dica, que é a do monocommerce. O que é o monocommerce? É você criar um e-commerce só de um produto.
A sua loja não tem, você não consegue ser encontrado, o Google encontra outras lojas que não a sua, você tem pouca verba de investimento, mas você tem um produto cabeça de chave, produto interessante que pode interessar a um nicho de pessoas, a um grupo de pessoas. Então, meu conselho é que você faça investimento no site, numa loja virtual de um produto, de gravatinha, borboleta com bolinha branca. Alguém um dia vai perguntar isso para o Google, onde é que eu encontro gravatinha borboleta de bolinha branca, e vai encontrar quem? Você, o seu site. Então, monocommerce, site de um produto só, é uma dica que eu quero deixar para vocês ainda como opção. Outra coisa, já entrando nos meus conselhos, é voltar ao que eu disse no começo. Fazer primeiro o que é mais importante na sua loja. Quando você for pensar, né, for montar uma loja virtual, faça o básico primeiro. Pense em organizar, em executar conforme as prioridades e as suas necessidades e também, principalmente, dos consumidores. Parece meio óbvio isso, mas não é. Né? Mas tem gente que fica olhando tendência, olhando experiências, muito bacana, você tem que olhar isso. Mas se você não fizer o básico na sua loja, você não vai conseguir implementar nenhuma tendência, nenhuma coisa que está acontecendo no mercado. Eu digo assim, ó, não queira chegar na lua se voar você sabe. Então, primeiro você tem que realmente aprender a voar, né? Fazer uma coisa atrás da outra, de forma devagar, implantando essas dicas que eu dei para você, tirando do seu site ou colocando no seu site, não sei que momento você está. Essa história de dar um passo maior que a perna, eu vejo muita loja virtual querendo ser um marketplace, eu vejo muito e-commerce querendo ser uma plataforma, enfim, eu vejo várias situações de mercado onde parece para mim um equívoco, que eu chamo de equívoco no e-commerce. Então, basicamente, é o seja simples sem ser primário, que são coisas diferentes, né? São coisas distintas. Você ser simples, mas não é ser primário. Ter um site básico não quer dizer que o seu site não preste ou não funcione. Né? As pessoas confundem essa história da venda, né? Vender. Né? Vender é resolver problema. E resolver problema dos outros. Então, se você tem um site que resolve o problema de alguém, se você tem uma loja virtual que tem produtos e serviços que se encaixe na necessidade de quem precisa, você vai resolver problemas e você vai estar vendendo, você vai vender. Então, o básico para isso, esse conselho que eu te dou, é conhecer seus clientes. Né? Não adianta só você colocar uma loja, colocar um produto, tá, mas primeiro você tem que saber quem vai comprar. Sabe a história que eu falei lá atrás do porquê, antes do que e como? Então, descobre o porquê primeiro. Por que alguém compraria? Porque ele tem um problema que precisa resolver aquele problema e você encontrou uma maneira de solucioná-lo. Vou dar um exemplo simples. Existe um e-commerce chamado 33, número 33 e 34.com.br. Sabe para que serve isso? Mulheres que têm um pé que calçam números 33 e 34. É um problema ou não é? É um problema encontrar sapatos para essas mulheres. Elas só conseguem sapato infantil ou dificilmente encontrar na loja esse número específico. Foi montado o e-commerce, só vende sapatos com esses tamanhos. Então, isso é de fato conhecer o segmento e é de fato atender ou resolver um problema que existe no mercado, que são dessas mulheres que não encontram sapato de marca no número delas. Então, essa capacidade, essa história de você olhar os problemas e apresentar a solução, isso é uma estratégia muito interessante na hora que você for pensar e montar o seu e-commerce. E voltando a falar de vendas, quero lembrar que vendas não é algo apenas que precisa ser empurrado ou através de uma divulgação. A venda, você não precisa forçar nada. A venda, se você tiver efetivamente um produto que as pessoas queiram comprar, e você só precisa fazer uma coisa, ser encontrado. Se você for encontrado e você tiver um preço adequado e não mais barato, você vai conseguir vender no seu produto. Então, mas João, como é que eu faço isso? Olhe pela perspectiva do consumidor e não pela sua perspectiva. A sua perspectiva é uma, a do consumidor é outra. Às vezes você tem muita gente que entra no seu site, visita, mas não compra. Então, por que ele não está comprando? Faça uma pesquisa básica, se coloque no lugar dele e você vai entender por que ele não compra do seu site. Alguma coisa tem, seja preço, seja disposição do produto, seja o que for.
você vai entender por que ele não compra. Uma coisa que eu quero deixar aqui, só para a gente ir para o final, é a história da fidelização, né? Estude e pesquise a experiência de compra. Como é que o consumidor que acabou de fazer uma compra, o que ele acha do teu site? Foi difícil? Foi fácil? Né? Fale com o consumidor. As pessoas não querem conversar para saber a experiência de cada um. Né? Pesquise, bonifique, descubra se o cara que respondeu deu uma bonificação. A palavra é fidelizar. Porque se você fidelizar, ele certamente vai voltar. Que seja no aniversário dele, mas você tem que fazer ele lembrar que você existe de alguma forma. Então, existe uma outra coisa também que eu gosto muito, que é passar a sensação para o consumidor do poder. Como é que se passa a sensação do poder para o consumidor? Dê a ele a possibilidade dele negociar o preço, por exemplo. Eu gosto muito dessa história do consumidor ser o ativo na compra. Dá o poder para ele. Então você tem lá um preço sugestão de R$100 e você coloca, quer pagar quanto? E o cara diz quanto que ele quer pagar, logicamente dentro de uma limitação que o sistema pode organizar e parametrizar. Mas se você dar essa sensação para ele, de mostrar que você é flexível e que ele tem a capacidade de dizer quanto ele pode pagar, isso também é muito bom. E aí, uma coisa que todo mundo fala, mas é essa história de trabalhar valor e não preço, né? Então, o preço você termina caindo nessa história do desconto progressivo, do desconto permanente, só vende se der desconto, só vende se der desconto. Então, existe uma estratégia de precificação dinâmica, tem várias ferramentas no mercado de precificação dinâmica, ela sabe quando precisa aumentar, quando precisa diminuir dentro da margem de segurança. Então, trabalha a precificação dinâmica, não fica amarrado com o preço, não cai nessa de ficar baixando o tempo todo, ou dando desconto o tempo todo. Isso não é bacana e não é bom. Bem, então era isso que eu queria dizer para vocês. Tem muita coisa para falar, mas meu tempo é curto. E eu queria dizer para vocês assim, o que eu entendo como um e-commerce mais simples, um e-commerce com menos investimento e mais resultado. É quando você consegue fazer um site com menos clique, mais rápido possível, direto ao ponto, ser encontrado, com melhor usabilidade, com todas as formas de pagamento, e que o consumidor efetivamente perceba esse teu site como inovador. E aí, através disso, ele faça engajamento, né? E trabalhe, divulgue, e diga e compartilhe que gostou, e que mais pessoas fiquem sabendo que você existe. É isso que eu chamo de alta conversão. Bom, meu site é www.joaokepler.com.br. Meu e-mail é kepler@joaokepler.com.br. Você me encontra nas redes sociais em qualquer lugar. Muito bacana estar com vocês aqui. Obrigado pela organização do evento e até a próxima.